Pare tudo o que você está fazendo agora. O que você vai ouvir aconteceu realmente e foi mantido em segredo por mais de 80 anos. Em 2019, uma equipe de exploradores marinhos fez uma descoberta que deveria ter permanecido no fundo do Atlântico para sempre. Eles encontraram o U-534, um submarino nazista que desapareceu em maio de 1945. Mas quando entraram no submarino, encontraram algo que desafia qualquer explicação lógica. A tripulação ainda estava lá. Todos eles, nas mesmas posições, de trabalho, depois de 74 anos no fundo do mar. Me conta nos comentários, você acredita que existem coisas que a ciência ainda não consegue explicar? Porque depois desta história, sua resposta pode mudar completamente. Eu sou Afonso Dias, e isso é Ecos da Guerra. Maio de 1945. A Alemanha estava perdendo a guerra e Hitler havia se suicidado 2 semanas antes, mas os U-boats alemães ainda navegavam pelos oceanos, desesperados para escapar da caça dos aliados. O U-534 era um dos últimos, comandado pelo Capitão-Leutnant Herbert Nolau, um veterano de 28 anos que já havia sobrevivido a 6 patrulhas de combate. Sua missão final era simples: chegar à Argentina com documentos nazistas secretos e começar uma nova vida. Nolau tinha uma reputação entre os submarinistas alemães. Eles diziam que ele falava com o oceano. Seus homens acreditavam que ele conseguia sentir quando os navios de guerra aliados estavam se aproximando, mesmo antes do sonar detectar qualquer coisa, mas dessa vez algo foi diferente. No dia 5 de maio de 1945, às 14h37, o U-534 fez sua última transmissão de rádio. Uma mensagem estranha que deixou os operadores nazistas confusos. Águas estão diferentes aqui. Instrumentos não respondem. Profundidade não corresponde aos mapas. Algo se move lá embaixo. Nolau. Esta foi a última vez que alguém ouviu falar do U-534. Oficialmente, o submarino desapareceu em combate. Os arquivos militares alemães listaram como perdido em ação, tripulação presumivelmente morta. Mas os aliados nunca encontraram destroços, nunca detectaram explosões. O U-534 simplesmente sumiu. Durante 74 anos, o submarino permaneceu uma lenda. Alguns pescadores dinamarqueses relatavam avistamentos de uma sombra metálica nas águas profundas. Mergulhadores comerciais falavam de sons estranhos, vindos do fundo do mar. Agora me responde uma coisa. Você já teve aquela sensação de que algo não está certo, mesmo sem conseguir explicar o quê? Guarda essa pergunta, porque ela vai fazer todo sentido daqui a pouco. Setembro de 2019. A Ocean Gate Expeditions estava conduzindo uma pesquisa de guerra submarina no Atlântico Norte quando seus sonares detectaram uma anomalia a 267 metros de profundidade. O formato era inconfundível. Um submarino alemão tipo 9C, perfeitamente preservado, deitado no fundo arenoso como se tivesse descido ontem. Dr. Sarah Mitchell, arqueóloga marinha responsável pela expedição, descreveu o momento. Quando as luzes do submersível iluminaram o casco, sentimos algo estranho. O submarino estava intacto demais, sem sinais de batalha, sem explosões, sem corrosão severa, como se tivesse sido colocado ali cuidadosamente. As câmeras revelaram algo ainda mais perturbador. As escotilhas estavam fechadas por dentro. O submarino havia submergido voluntariamente até o fundo e nunca mais tentou subir. Mas o verdadeiro horror começou quando eles conseguiram abrir a escotilha principal. O ar interno ainda estava respirável. Depois de 74 anos no fundo do oceano, o ar estava respirável. Os sistemas de filtragem ainda funcionavam.
As luzes ainda acendiam quando acionaram o gerador de emergência. E então, eles viram. A tripulação estava em seus postos. Todos os 52 homens. O operador de rádio ainda sentado em frente ao equipamento. O navegador debruçado sobre as cartas náuticas. O comandante Nolau de pé no periscópio, como se ainda estivesse observando o horizonte. Mas eles não eram esqueletos, não eram múmias. Eles eram preservados, como se tivessem morrido ontem, mas ao mesmo tempo pareciam ter centenas de anos. Dr. Mitchell teve que sair do submarino 3 vezes durante a primeira exploração. Ela disse que sentia como se estivesse sendo observada por 52 pares de olhos que não deveriam mais enxergar. Agora, pausa o vídeo por 1 segundo e imagina você entrando naquele submarino. 74 anos de silêncio. 52 homens mortos te olhando. E a sensação de que algo ainda estava vivo ali dentro. Os investigadores começaram a catalogar tudo. E foi aí que descobriram detalhes que tornaram o mistério ainda mais profundo. O diário de bordo do comandante Nolau tinha entradas até o dia 15 de maio de 1945, 10 dias depois da última transmissão de rádio. E as últimas entradas eram impossíveis. Dia 12 de maio. Estamos a 400 metros de profundidade há 3 dias. Os motores pararam de funcionar, mas não precisamos deles. Algo nos mantém aqui. Os homens não questionam mais. Eles sabem. Dia 13 de maio. Krebs morreu hoje, mas ainda está no seu posto. Ele continua fazendo seu trabalho. Todos nós continuamos. Dia 15 de maio. Compreendo agora. Não viemos aqui para escapar da guerra. A guerra nos trouxe aqui. Somos os guardiões agora. Esperamos. A última entrada era apenas uma linha, escrita com caligrafia diferente, como se a mão tremesse. Eles vêm das profundezas, e nós vamos ajudá-los. Os especialistas em caligrafia confirmaram. Todas as entradas foram escritas pela mesma pessoa, pelo comandante Nolau. Mas as análises médicas do corpo confirmaram que ele morreu no dia 5 de maio, no mesmo dia da última transmissão de rádio. Como alguém escreve um diário por 10 dias depois de morrer? Mas isso era apenas o começo. Os investigadores encontraram outros objetos que não faziam sentido. Cartas náuticas mostrando ilhas que não existem nos mapas modernos. Coordenadas que levam a lugares no fundo do oceano onde nunca deveria haver terra. E fotografias de coisas que a tripulação havia visto durante a última missão. Estruturas no fundo do mar, luzes que se moviam nas profundezas e formas que não pareciam naturais. Uma das fotos mostrava o próprio U-534, mas tirada de baixo, como se algo no fundo do oceano estivesse fotografando o submarino de baixo para cima. Quem tirou essa foto? Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar à última missão do U-534. E aí que descobrimos que a história oficial estava errada desde o início. Documentos desclassificados em 2020 revelaram que o U-534 não estava fugindo para a Argentina. Ele estava executando uma missão especial chamada Operação Abgrund, Operação Abismo. O objetivo era investigar anomalias sonar, relatadas por outros U-boats na região. Pelo menos 6 submarinos alemães haviam reportado contatos não identificados nas águas profundas do Atlântico Norte. Os contatos não seguiam padrões de navios de superfície nem de submarinos. Eles se moviam em formações impossíveis, apareciam e desapareciam instantaneamente e pareciam vir de profundidades onde nenhuma tecnologia humana poderia operar. Agora me diz, se você fosse um comandante naval em 1945, no meio de uma guerra mundial, o que precisaria estar acontecendo no oceano para você enviar um submarino valioso investigar contatos estranhos? O alto comando alemão estava desesperado.
Eles acreditavam que essas anomalias poderiam ser uma nova arma secreta dos aliados. Ou algo pior. As ordens para o comandante Nolau eram claras. Investigar a origem dos contatos anômalos. Estabelecer comunicação se possível. Não retornar sem respostas definitivas. Talvez eles tenham conseguido essas respostas. E talvez por isso nunca voltaram. Mas a história fica ainda mais estranha. Desde 2019, quando o U-534 foi descoberto, equipamentos de monitoramento oceânico têm registrado atividade incomum na região. Pulsos de energia eletromagnética vindos do fundo do mar, sempre à meia-noite. Sempre na mesma frequência, sempre durando exatamente 52 segundos, o mesmo número de tripulantes do U-534. E tem mais. Pescadores da região começaram a relatar avistamentos estranhos, luzes subaquáticas que se movem em formação, sons metálicos vindos das profundezas. E alguns juram ter visto a silhueta de um submarino subindo à superfície durante tempestades, apenas para desaparecer quando se aproximam. O Dr. James Morrison, oceanógrafo da Universidade de Woods Hole, tem uma teoria perturbadora. Os padrões de energia que registramos são consistentes com comunicação. Não comunicação humana, mas algum tipo de sinal organizado. Como se algo no fundo do oceano estivesse tentando fazer contato com a superfície. E a fonte parece estar se movendo. Cada mês, os sinais vêm de uma posição ligeiramente diferente, como se estivesse subindo. Em dezembro de 2023, a OceanGate retornou ao local para uma segunda expedição, desta vez com equipamentos mais avançados e uma equipe maior. Eles encontraram o U-534 exatamente onde estava antes, mas algo havia mudado. As escotilhas que estavam seladas em 2019 agora estavam abertas. Como se a tripulação tivesse saído para uma caminhada e esquecido de fechar a porta. Mas era impossível. O submarino estava a 267 metros de profundidade. Não havia correntes oceânicas fortes o suficiente para abrir escotilhas de aço de 200 quilos. Então eles entraram novamente. O interior estava diferente, não sujo, não deteriorado. Diferente, como se alguém tivesse reorganizado tudo. Instrumentos que estavam quebrados em 2019 agora funcionavam perfeitamente. Mapas que estavam espalhados agora estavam organizados na mesa de navegação. E a tripulação não estava mais nos mesmos lugares. O comandante Nolau não estava mais no periscópio. O operador de rádio não estava na estação de comunicações. Alguns corpos haviam mudado de posição, outros simplesmente não estavam mais lá. Como corpos preservados há 78 anos se movem sozinhos no fundo do oceano. Dr. Mitchell fez apenas uma exploração de 20 minutos desta vez. Quando saiu, estava visivelmente abalada. Senti como se estivéssemos interrompendo algo, como se eles estivessem ocupados e nossa presença fosse inconveniente. Não vou voltar lá. A expedição foi cancelada no terceiro dia, oficialmente por problemas técnicos. Extraoficialmente, porque 3 membros da equipe se recusaram a continuar após relatarem presenças hostis no local. Hoje, a área onde o U-534 repousa é monitorada 24 horas por dia por equipamentos da OTAN. Oficialmente, é uma pesquisa oceanográfica de rotina. Na prática, eles estão vigiando algo que não querem que saia de lá. E os sinais de energia eletromagnética continuam. Toda meia-noite, 52 segundos exatos. Mas agora eles são mais fortes, muito mais fortes. Tem uma coisa que eu não te contei ainda, e talvez seja a mais perturbadora de todas. Quando os investigadores analisaram os objetos pessoais encontrados no submarino, descobriram cartas escritas pelos tripulantes. Cartas para suas famílias na Alemanha. Cartas que nunca foram enviadas.
Mas essas cartas não foram escritas em 1945. A análise da tinta e do papel confirmou. Elas foram escritas entre 2019 e 2023. Como homens mortos há 78 anos escrevem cartas para famílias que já morreram há décadas. E o conteúdo das cartas era ainda mais perturbador. Todas falavam sobre preparativos finais e chegada dos outros. Uma das cartas, supostamente escrita pelo comandante Nolau, dizia: "Minha querida Greta, o trabalho está quase terminado. Logo eles virão buscar o que prometemos guardar. Não se preocupe conosco. Escolhemos ficar. Alguém precisa mostrar o caminho." A carta estava assinada e datada de março de 2023. Greta Nolau morreu em 1967. Então, o que aconteceu realmente com o U-534? O que encontraram nas profundezas do Atlântico em maio de 1945 e o que ainda está acontecendo lá embaixo? Existem 3 teorias principais. A primeira é que tudo isso é uma elaborada encenação militar, que governos estão testando novas tecnologias submarinas e usando a história do U-534 como cobertura. A segunda teoria é que o submarino encontrou algo no fundo do oceano, algo que estava lá muito antes da humanidade existir. E esse algo os manteve vivos de alguma forma para servirem como guardiões. A terceira teoria é que a morte em si funciona de forma diferente no oceano profundo. Que existe algum fenômeno natural que preserva não apenas corpos, mas consciências. E que a tripulação do U-534 está presa em um estado entre a vida e a morte. Eu tenho minha própria teoria. Eu acho que eles encontraram exatamente o que foram procurar, uma resposta definitiva sobre as anomalias oceânicas. E essa resposta foi tão perturbadora que preferem ficar lá embaixo para sempre do que voltar e contar para o mundo. Porque algumas verdades são tão terríveis que é melhor deixá-las nas O U-534 ainda está lá, a 267 metros de profundidade no Atlântico Norte, monitorado, mas não perturbado. Os sinais de energia continuam toda meia-noite e a cada mês que passa ficam mais fortes. Se você for mergulhador e estiver pensando em procurar o local, eu tenho um conselho: não procure. Algumas descobertas não foram feitas para serem compartilhadas. Agora eu quero saber sua opinião. Nos comentários me conta qual das teorias faz mais sentido para você. Ou você tem uma explicação diferente para o que aconteceu com o U-534. E se você conhece algum mergulhador profissional, veterano, da Marinha, ou tem acesso a arquivos militares que possam ajudar a investigar essa história, entre em contato comigo. Porque o mistério do submarino fantasma está longe de ser resolvido. Se você chegou até aqui, deixa um like para ajudar mais pessoas a conhecerem essa história. Se inscreve no canal para não perder as próximas investigações militares que vou trazer. E ativa o sininho das notificações, porque na próxima semana vou contar a história de uma base militar que foi abandonada da noite para o dia e até hoje ninguém sabe por quê. Lembra sempre, a guerra deixa mais do que cicatrizes na história. Ela deixa mistérios que talvez nunca devessem ser resolvidos. Isso foi Ecos da Guerra. Até a próxima investigação.